Eclesiastes 9, versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Amém. Feche os teus olhos. Queria te convidar a orar conforme as tuas forças. O que te vem agora é orar ao Senhor. Ore a Deus com força, com vontade, com desejo. Senhor, fortalece as nossas mãos, ó Deus, neste ano. Senhor, dá forças às nossas pernas para podermos levar o Teu Evangelho muito mais longe. Ah, Senhor, fortalece os nossos olhos, ó Pai, para enxergarmos muito mais longe. Senhor, fortalece, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, fortalece, ó Deus, o nosso corpo para ser templo do Espírito Santo de Deus, Pai. Nossa força vem do Senhor, ó Deus. Dependemos do Senhor, ó Deus, para fazermos tudo com as nossas forças, ó Pai. Dependemos, ó Deus, do Senhor. Por isso, ó Deus, fortalece, ó Pai, a nossa voz agora para louvarmos o Teu nome com toda a nossa força, Senhor. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito, Senhor. Porque é Ele, ó Deus, que vai nos sustentar lá no além, lá no céu, onde não há projetos, onde não há conhecimento. Mas uma coisa existe, Senhor, e é o louvor para a Tua glória, Senhor. Por isso, ó Deus, nos fortalece agora, Senhor, para continuarmos louvando ao Senhor para onde estamos indo, Pai. Levanta-nos, ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria te convidar a ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Tua presença
trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade para trazer ao Senhor. Senhor querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos para viver, Senhor. Principalmente tem nos dado a tua presença, o teu amor, Pai, e tem nos dado esperança, sonhos, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem dado tudo o que precisamos da nossa mesa, Pai, e nada nos tem nos faltado, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada família aqui representada, Senhor. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor. E também nos dá a condição, Pai, de ajudar outras pessoas. Nos dá a condição, Senhor, de estender a mão ao necessitado, Pai. Pedimos que o Senhor multiplique esse dinheiro para que possa render, Pai, no Teu reino, para que possa ser traduzido, Pai, em obras que busquem almas, que
Leve o teu reino a pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Eu peço, Senhor, tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar.
Espírito. Que nos assiste nas nossas fraquezas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que habita no nosso coração, transformando a nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos quebranta, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Quebra, Senhor, o vaso para que ele possa ser refeito mais uma vez, Senhor. Coloca, Senhor, em nós as Tuas mãos, Senhor, poderosas, para que a gente possa experimentar o que é um toque do Senhor em nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Jesus sopra sobre as nossas vidas, como o Senhor soprou sobre a vida daqueles homens e mulheres, ó Pai, e eles receberam o Espírito do Senhor repartido em línguas de fogo sobre eles. Ó Deus, faz o mesmo mais uma vez sobre nós, ó Deus. Não apaga a chama do Teu Espírito, Senhor, mas mantenha ela acesa,
Mantém ela, Senhor, acesa nos nossos corações, na nossa vida, neste mundo, neste culto, Senhor, na nossa adoração, Senhor. Que a chama do Senhor em nós, ó Deus, nos motive, nos faça, ó Deus, fazer com todas as nossas forças tudo aquilo que nos vier às mãos, Senhor. Pai, motiva-nos, levanta-nos, não nos deixa, Senhor, prostrados, mas faz de nós, Senhor, um povo peregrino sobre a face da terra, Senhor, que anda, ó Deus, sabendo que a terra prometida está, sim, preparada para cada um de nós, e podemos, ó Deus, caminhar através do andar do Teu Espírito em nós, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 3. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 2 e 3. Êxodo 3, versículo 2 e 3. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Fecha os teus olhos. Queria te convidar a orar ao Senhor. Queria convidar você a orar com a seguinte pergunta no teu coração: por que as sarças não ardem mais? Pergunte a Deus. Senhor, por que, ó Deus, as sarças que ardiam, que chamavam nossa atenção, já não ardem mais? Leva-nos, ó Deus, para o lugar onde o fogo ainda queima, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Muitos veem essa passagem como uma passagem que se cruza com a passagem
da descida do Espírito Santo de Deus em Atos capítulo 2, quando Jesus ordena a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e mulheres que estavam no cenáculo, e sobre a cabeça deles havia uma chama, a chama do Espírito Santo, que queimava, mas não consumia a cabeça daqueles homens. Muitos veem esta passagem de Moisés como sendo a descida do Espírito Santo na vida de Moisés, e entendem que o fogo era um sinal da presença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, que Deus se manifestava através da descida de um fogo estranho, que não vem para destruir, que não vem para purificar e aniquilar, mas que vem para mostrar que Deus está presente. Esse é o grande objetivo da sarça que ardia. E essa sarça entra na vida de Moisés quando Moisés menos espera. Moisés está levando uma vida mais comum impossível. Ele já tinha fugido do Egito, já tinha estabelecido-se num lugar, já estava trabalhando, já tinha casa, já tinha uma esposa, já tinha um filho, um rebanho para cuidar. Na época de Moisés, nada mais se esperava para um homem do que isso: casa, família, filhos, emprego, sustento. O que mais um homem, na época de Moisés, poderia esperar? E é interessante, gente, porque muitos homens hoje esperam a mesma coisa que Moisés esperava. Muitas mulheres esperam a mesma coisa que Moisés tinha nesse momento: um bom emprego, uma boa casa, uma boa família. Zípora parece que lhe era uma excelente esposa. Seu filho Gerson, não há nenhum relato, nenhum, de que ele tenha sido um adolescente problemático. Deve ter sido um bom filho. Tudo que ele pode esperar de uma vida comum, normal, ele tem. Imagine dinheiro, ele tem. Imagine segurança, ele tem. Imagine uma boa saúde, ele tem. O que você imaginar, Moisés tem. O que você pensar do mundo comum, normal, daquilo que muitas vezes os homens e as mulheres de hoje estão correndo atrás e pedindo a Deus, Moisés já tem e nunca pediu a Deus. Ele tem. Pense nisso. Uma boa faculdade? Ele tem. Um bom conhecimento? Ele tem o melhor. O melhor. Estudou nas universidades internacionais do Egito. Conhecimento de várias línguas? Ele tem. Ele não precisou sentar para aprender inglês forçadamente. Ele sabe várias e várias línguas. Conhecimento para não se perder. Não precisa de Google Maps. Não precisa. Ele tem todo o conhecimento para ir e vir por todas as ruas, por todas as cidades, por todos os países. Ele tem. O que você imaginar, este homem, neste momento, tem. Tudo. Não lhe falta nada. Pense nisso. A última coisa, talvez, que Moisés estivesse esperando na sua vida era encontrar-se com Deus. Porque para a época de Moisés, irmãos, ter Deus significava ter todas as coisas resolvidas na sua vida. E ele tem. Ter Deus na época de Moisés era ter saúde, e ele tem. Ter Deus na época de Moisés era ter dinheiro e não precisar ficar pedindo dinheiro emprestado para ninguém. E ele tem.
Ter Deus na época de Moisés era ter uma boa família? Ele tem. Ter Deus na época de Moisés era ter lugares para poder visitar, passear, ter férias, ter boa vida, poder desfrutar. Se Deus era isso na época de Moisés, Moisés já tinha antes da sarça. Então por que uma sarça no meio do caminho de Moisés? Pense um minuto. Por que vai aparecer algo que vai mudar toda a estabilidade? Toda a estabilidade deste homem será mudada por causa desta sarça. Zípora nunca mais será a mesma. Se você ler depois mais para frente, você vai ver que Zípora dá uma pegada no pé de Moisés, que Moisés até assusta. Seu sanguinário. Se você pegar a estabilidade financeira de Moisés, muda completamente depois dessa sarça. Não tem mais rebanho, não tem mais casa fixa, não tem mais boa vizinhança, não tem mais nada. Tudo lhe muda depois disso. Por que Deus enfia uma sarça na hora que Moisés está tão bem? Por quê? Às vezes eu me pergunto isso. Por que Deus, quando está tudo tão certinho, tudo tão bonitinho, o Senhor mete um fogo no meio da vida e a vida nunca mais é a mesma? Por quê? Quem não está sentindo um friozinho na barriga de encontrar-se um dia com uma sarça ardente? Afinal de contas, a vida pode mudar instantaneamente, e todos os sonhos, projetos, tudo aquilo que a gente imaginou, sonhou, porque Moisés também tinha os seus sonhos, também tinha os seus projetos, tudo isso pode mudar numa sarça que não queima, que não se consome. Quem aqui não morre de medo de um dia se encontrar com uma sarça ardente e a nossa família desestabilizar-se, ruir, e os nossos sonhos de poder ir e vir e fazer simplesmente virarem uma cama de hospital e a gente não levantar mais porque encontramos com uma sarça ardente? Você não tem medo disso? Fala a verdade. Imagina um encontro com uma sarça ardente, que a vida vai ser um bando de gente reclamando: Moisés, eu gostava da cebola do Egito, Moisés. Moisés, você trouxe a gente aqui para ficar morrendo. E antes da sarça, Moisés não tem uma reclamação de ninguém. A vida dele é só elogio. Seu sogro diz: meninas, vocês deixaram um homem tão bom lá na beira do poço, volta e pega, esse é um partidão, é um maridão para vocês, vão lá e busquem Moisés. Você não acredita em mim? É só você virar as páginas um pouquinho. Capítulo 2, versículo 20. Até o sogro vê que esse cara é bom para a filha dele. Só elogios na vida desse homem. Ninguém reclama dele. Ele é herói, ele é bonzinho, ele expulsa os outros, ele tira a água do poço, ele é prestativo, ele é um maridão. Se você é solteira, eu indico para você, procure um Moisés. Vá para a beira do poço e fique lá até Moisés aparecer. E as que não casaram com o Moisés da vida, desculpa, Keila, começa a orar. Essa é a vida de Moisés.
um encontro com uma sarça. E essa sarça, irmãos, vai arder no coração de Moisés e vai começar a mudar toda a vida deste homem. Ele já começa a desprender-se das coisas, e ele já não dá mais valor àquilo que todo mundo dá valor. Porque todo mundo no caminho para Canaã está reclamando com Moisés, de aqui tem areia, Moisés, aqui não tem comida, Moisés, aqui não tem água. Por quê? Porque antes da sarça, tudo isso era garantido para eles. Eles tinham casa, eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham tudo, tinham roupa, tinha tudo lá. Mas uma sarça virou a vida de Moisés. Eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente e você percebesse que começa com uma sarça. Mas pode se transformar em algo gigantesco. Êxodo capítulo 19. Versículo 16. Êxodo 19, 16. Começa com uma sarça. Pequenininha. Um arbusto. Que pega fogo, mas não se consome. Mas observe o que pode virar uma sarça. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, saía fumaça, fogo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Aquilo que começou como um pequeno arbusto, uma pequena chamazinha, algo que mal podia se perceber de longe, que Moisés disse: vou chegar perto para ver. Eu vou lá na sarça, porque está tão longe, é tão pequenininha, deve ser alguma coisa. Transforma-se agora numa alta e grande montanha, em que Deus desce com fumaça e grande fogo. Já uma sarça não comporta mais. Já não é mais apenas um homem, agora é todo o povo que vai para perto desta montanha, e agora todos são chamados para ver não uma sarça de um homem, mas uma montanha de uma nação, em que todos agora podem observar o fogo que desce, a fumaça que sobe, a presença de Deus, relâmpagos, trovões. Acho que alguns de nós viram as chuvas desses últimos dias, não vimos? Quem é que aqui não ficou meio trêmulo com a quantidade de raios e trovões que caiu em Campinas? Que a cada barulho parece que emendava um no outro. E que a gente já não conseguia mais contar os clarões, era um em seguida do outro, e parece que o céu virou um verdadeiro fogo. E que ele já não comporta mais lá em cima, e ele precisa jogar para a terra. Imagina que nesse momento aquela sarça virou exatamente isso.
Deus agora está derramando fogo, e fogo, e fogo, e fumaça subindo, e a presença de Deus, e o povo agora todo ali, e de repente todo mundo juntos, e agora a presença de Deus, Deus vai falar, as leis de Deus serão dadas, o Senhor troveja do meio do monte, e o que acontece? O que acontece? Na minha cabeça, deveria estar acontecendo uma entrega total de todo mundo que está vendo isso. Eu fico imaginando que se eu estivesse vendo isso, a minha atitude deveria ser de ajoelhar-se diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor realmente reina sobre toda a tua criação. Mas o que acontece? Uma oração é feita. Cuidado com as nossas orações, precisa ser redobrado, irmãos. O cuidado em orarmos ao Senhor precisa ser bem visto. Não podemos usar de qualquer palavras diante de Deus, porque diante de todo esse quadro que eu desenhei para você, é feito uma oração ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus ouve ou não ouve as orações? Deus ouve ou não ouve orações, irmãos? Eu sempre achei que Deus ouve orações, e eu tinha a porta escancarada para orar e pedir e clamar, porque Deus ouve as orações. Eu queria que você ouvisse a oração que foi feita diante deste quadro. Não esqueça. Um fogozinho começou numa sarça pequena, cresceu e agora está tomando uma montanha gigantesca. Pedras estão se arrebentando. O vento está cortando. Os raios e os trovões estão ali. Eu quero que você tenha esse quadro na tua cabeça. A presença de Deus está ali, e agora uma oração é feita ao Senhor. E Deus vai ouvir essa oração. Capítulo 20, versículo 18. O que você oraria ao Senhor diante de toda a majestade de Deus para você? O que você falaria para o Senhor se Deus manifestasse toda a glória dele para você? O que você falaria? Escute a oração que foi feita quando Deus se manifestou de uma maneira maior do que a da sarça. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o canglor das trombetas e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Por que a sarça não arde mais? Porque uma oração foi feita. Fale os homens, fale as pessoas, falem os teus enviados, Senhor, mas não fale nunca mais o Senhor conosco. Queremos ouvir através de gente, não queremos ouvir através de fogo, seja da sarça pequena ou do grande monte. E Deus ouviu, irmãos. E Deus ouviu. E a sarça e a montanha não pegou mais fogo. E Deus começou a usar gente. Já não usava mais a sua criação para falar conosco.
Deus já não usava mais os raios, os trovões, o vento. Por isso que muitas vezes observamos a natureza, mas não vemos Deus. Porque uma oração foi feita. Não fale mais o Senhor. Não queremos mais o Senhor assim. Não quero mais ouvir Deus falando através das coisas, através da natureza. Eu quero um Deus que venha em forma de carne e osso, que eu toque, que eu olhe, que eu veja, e que ainda que seja humano, eu possa ouvir Deus através de gente. E é por isso que eu e você, na maior parte das nossas vezes, só enxergamos Deus quando Deus fala através de alguém e achamos que isso é a única maneira de Deus falar, mas não é. Não é. Deus não fala só através de gente. Deus fala através da sua criação para cada um de nós. Deus usa a criação dele para falar conosco. Você duvida disso? Escute Jesus, que é Deus, que não é qualquer um falando, que é o próprio Deus dizendo. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 25. Por que Jesus disse isso? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Um minuto. Pare um minuto a sua leitura. Lembra-se quando eu falei de Moisés? Antes da sarça? A vida de Moisés era exatamente ao contrário disso. Moisés não estava ansioso, Moisés não estava preocupado com o que ele ia comer, Moisés não estava preocupado com o que ele ia vestir, Moisés não estava preocupado com o alimento, Moisés não estava preocupado com nada disso, tudo ele tinha. Lembra? Mas depois que paramos de ouvir Deus através da natureza, e vimos que a natureza agora é nosso adversário, agora a gente fica ansioso, preocupado, cheio de preocupações, e agora no meio de tanta preocupação Jesus diz uma coisa, versículo 26, observai as aves do céu, observai a natureza, olhem para elas, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta, porventura vocês não valem muito mais do que elas? A nossa resposta para Jesus seria, não, eu não estou valendo mais do que as aves, porque eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer, eu tenho que... eu tenho. Então o Senhor, as aves valem muito mais do que eu. E Jesus está dizendo que não, que a criação veio para provar que você vale mais do que ela, que Deus se preocupa mais com você do que com as aves. Ainda que você olhe muitas vezes para as aves e fale, nossa, que sorte que elas têm, né? Comida para todo lado, elas não têm que trabalhar, elas não têm que fazer nada. Jesus continua, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos com o vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Olhar para os lírios do campo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é discípulo de Jesus e tenta guardar todos os mandamentos que Jesus disse? Você tenta? Você tenta guardar tudo que Jesus ordenou? Não mentir, não levar vantagem em cima dos outros, não usar de força, não ser egoísta. Você tenta tudo isso? Tenta ou não? Ah, pastor, quando eu estou na igreja eu tento. Você tenta ou não tenta isso a tua vida inteira? Por que então
não levamos em consideração como mandamento de Jesus para nós olharmos para as aves e para os lírios. Por que a gente acha que isso aqui não é mandamento de Jesus para nós? Por que paramos de olhar para a natureza de Deus como sendo obra de Deus para a nossa vida? Por quê? A sarça já não arde mais? O calor de Deus já não aquece mais o nosso coração? Já não sentimos mais a presença de Deus através, tão perto, tão próximo de nós? Por que será? Talvez seja por este motivo aqui. Pedimos a Deus para que Ele só fale através de um canal. E fechamos todos os outros canais da voz de Deus para a nossa vida. E agora ouvimos pouco Deus. Quem aqui não reclamaria de que o ano passado Deus falou tão pouco comigo, eu queria tanto que Deus falasse muito mais comigo. O meu desejo para 2013 é: Senhor, fala comigo mais perto, chega mais perto de mim, Senhor, eu quero sentir mais a Tua presença. Mas fechamos um canal, não enxergamos mais o Senhor através da natureza dEle. Abra o teu coração e enxergue o Senhor por todos os canais que Ele quer falar. Para o teu coração. E escute Deus de todos os jeitos que Ele quer falar. E não tenha medo de raios, trovões. Não tenha medo. Não tenha medo nem da sarça mudar a tua vida. Porque se você tiver medo de uma sarça pequena, jamais chegará a ter um monte fumegante da presença de Deus. Se fecharmos os nossos olhos para sarças, não enxergaremos quase nada do Senhor. Foi isso que Deus falou comigo, irmãos, nesse começo de ano. Abra os olhos, cara. Abra os olhos. Enxergue Deus, não só através de um canal, mas enxergue a Deus através de muitos canais. Enxergue ao Senhor através da natureza criada por Ele. Eu vou terminar aqui, mas eu vou deixar com você uma leitura para você ler em casa. Um dia, um homem começou a reclamar com Deus sobre a vida dele. Ele tinha família e perdeu a família. Ele tinha recursos e perdeu os recursos. Ele tinha filhos e perdeu todos os filhos. Ele tinha filhas, lindas filhas, lindas, e perdeu as suas filhas. Ele tinha amigos e só sobraram 3. De tantos e tantos que visitavam sua casa, comiam com ele, saíam com ele, sobraram pouquíssimos. Alguns até meio duvidosos, não sabemos direito se eram amigos mesmo ou se eram alguns amigos da onça. E esse homem perdeu tudo que ele tinha, tudo. Não sobrou nada. Ele era um homem forte, cheio de vigor, trabalhador, mas de repente uma doença pegou ele. E essa doença começou a fazer feridas na sua pele. E as feridas saíam pus de dentro daquela ferida e cheirava mal. Ninguém queria ficar perto dele porque era horripilante. E diz que ele, para se aliviar,
Ele ia até a rua e ele pegava pedaços de pedra e raspava a enfermidade dele. A roupa que ele vestia só sobrou uma e colava no corpo dele. Ele era uma massa horripilante, feia. E um dia ele começou a reclamar com Deus e dizer: Deus, eu não mereço isso. Deus, eu não mereço isso. Deus, o que foi que o Senhor fez comigo? Eu fui bom, eu fui fiel, eu dava ofertas, eu ia ao templo, eu fazia tudo direitinho, Senhor, e agora, olha o que eu virei. Eu virei uma coisa horrível. Ninguém quer chegar perto de mim. A minha mulher, Senhor, diz que é melhor que eu me mate do que eu ficar assim, Senhor. A pessoa com quem eu casei, Deus, está dizendo que é melhor eu me matar. Ela não tem nem coragem de chegar perto de mim para me matar, Senhor. Eu tenho que me matar sozinho. É isso, Deus, a minha vida. E esse homem começou a reclamar com os poucos amigos que ele tinha. Até os amigos perderam a paciência com ele, falando: meu, dá fim para a tua vida, se mata, você não presta, não merece estar vivo. Os amigos disseram isso para ele. E ele começou a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, até que um dia, aquela reclamação toda dele subiu até Deus, e Deus veio falar com ele. E diz a Bíblia que Deus usou um outro homem para falar? Não. Que Deus levantou um profeta? Não. Que Deus levantou um sacerdote para ir lá e falar com ele? Não. Que Deus usou um anjo para vir falar com ele? Não. Que Deus falou com ele através da criação. Da criação. Deus fez um redemoinho, desceu nesse redemoinho e começou a falar com Jó. E o que foi que Deus falou para Jó? A teologia da salvação? A teologia da justificação? Deus veio e falou com Jó sobre argumentos teológicos, sobre argumentos da fé, sobre argumentos da salvação. Deus veio falar com ele sobre o céu, ruas de ouro. O que foi que Deus falou com Jó para mudar a vida de Jó? O que foi que Deus falou com ele? O que é que Deus pode usar para mudar a vida da gente? O que Deus pode usar para falar conosco? Talvez você vai se surpreender quando você ler o que Deus veio falar para Jó nessa situação. Que no final de tudo aquilo que Deus falou, e foram 3 capítulos que Deus falou com ele, no final, quando Jó ouve tudo que Deus falou, Jó pega e diz uma frase que muitos de nós conhecemos. Muitos de nós conhecemos. Jó disse assim: antes eu te conhecia de quê? Fala, Dalton. Mas meus olhos te veem. O que foi que Jó viu? O que foi que Jó viu? Eu não vou te responder, fecha os teus olhos. O que foi que Jó viu? Que antes ele só conhecia de ouvir falar. Jó estava cansado de ouvir falar. Você também está cansado de ouvir falar?
Jó estava cansado de homens e mulheres falando em nome de Deus. Estava cansado disso. Já não aguentava mais. Isso não curava a vida de Jó. Homens falando em nome de Deus não curam a nossa vida. Não curam. O que foi que Jó viu? Uma sarça começou a arder no coração de Jó e se tornou num monte alto cheio de fogo e fumaça, trovões. Jó agora é capaz de ver a Deus. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Fale o Senhor conosco e não os homens, ó Deus. Ouça, ó Deus, o nosso clamor, Pai. Fale o Senhor através da tua criação para conosco. E não apenas os homens, ó Deus, que são falhos, que têm problemas, que muitas vezes, ó Deus, nos decepcionam, mas nós insistimos, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, se entristece por ter criado tantas coisas para nos mostrar o quanto o Senhor nos ama, mas a gente não enxerga, Pai. Estamos cegos. Não enxergamos, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou na nossa cara, para mostrar o teu amor, para mostrar a tua bondade. Nos tornamos, ó Deus, insensíveis, ó Pai, à tua voz, através dos pássaros, das flores, e insistimos, ó Deus, que o Senhor tem que ficar amarrado, enclausurado em uma pessoa, um local, uma hora, um encontro, e nos esquecemos que esta é a terra do encontro com o Senhor. Abre, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, para vermos Jesus. Temos tanta teologia em nós, Senhor, que podemos sim, ó Deus, olhar para os pássaros, olhar para os lírios e ver o teu amor derramado para nós, Senhor. Que podemos sim, ó Deus, olhar para pão e suco, ó Deus, e ver o teu amor derramado por nós. Que podemos sim, ó Deus, olhar e ver o Senhor. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria te convidar a ficar de pé, se você quer participar da ceia do Senhor. Miriam, Juliano, vocês podem me ajudar, por favor? Obrigado, Miriam. Obrigado, Juliano. Podem distribuir. Existe uma autora que eu descobri recentemente. Ela é uma autora que escreve algumas coisas bem interessantes. Eu gostei muito. Uma delas, ela diz assim: Senhor Jesus, ensina-me a orar de olhos abertos. Você já percebeu como é que quando a gente fala vamos orar, a gente automaticamente baixa a cabeça e fecha os olhos?
Você já percebeu isso? Que a gente nem pensa mais o que vai falar com Deus, mas a gente já entra numa... Essa autora, ela diz o seguinte: Senhor, ajuda-me a orar de olhos abertos, que eu possa enxergar, que eu possa ver, que eu não precise fechar os meus olhos para te encontrar, porque o Senhor está nesses olhos que um dia se abriram, quando eu era apenas um neném. Obrigado. Não feche os teus olhos. Não feche. Olhe para o pão, olhe para o suco. Não feche os teus olhos. A primeira coisa que você fez quando você nasceu, saiu da barriga da sua mãe e o médico olhou e disse: está vivo, foi quando você abriu os teus olhos. Existem respirações falsas, mas não existe abertura de olhos falsos. O primeiro músculo voluntário que você fez foi de abrir os olhos. Você teve que exercer força e vontade, depois de passar tanto tempo na escuridão da barriga da tua mãe. Foi um ato voluntário. Você abriu os olhos. Enxerga o pão. Enxerga. Enxerga. Enxerga o que Deus está fazendo na tua vida. Não feche os olhos para o que Deus faz na tua vida, diz essa autora. Quando a gente ora de olhos fechados, perdemos a oportunidade de ver a libélula, ou como é que ela chama, que entrou aqui e ficou voando, e todo mundo ficou preocupado: será que vem para cá ou não vem? Não feche os teus olhos. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Olhe para ela. Sério mesmo, olha para ela. Ela é a suprema obra de criação de Deus. Não é um qualquer. Deus criou a gente. Não fecha os teus olhos para a criação de Deus. Olhe para o copo. Olhe para o pão. Não olhe para mais nada. Não se preocupe, não se distraia. Não fique distraído. Olhe apenas para o que Deus te colocou nas tuas mãos. Ore ao Senhor de olhos abertos, agradecendo por esse pão e esse suco. Não feche os olhos. Olhe ao Senhor. Agradeça a Deus. Seja grato ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse pão e por este suco, Senhor. Um dia o Senhor plantou o trigo, plantou a videira, elas cresceram, foram colhidas, de olhos abertos. Ninguém fechou os olhos para fazer este pão ou este suco, Senhor. Um dia, Senhor, Jesus deu a vida dele lá na cruz de olhos bem abertos, e ele enxergava todas as pessoas, Senhor, que estavam ali, Pai. Ele não fechou os olhos, Senhor, para o soldado romano, para o discípulo João, para Maria. Ele não fechou os olhos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a orarmos sempre com o nosso espírito de coração aberto, Senhor, podendo enxergar e ver aquilo que o Senhor faz por nós, ó Deus. Pai, ajuda-nos a ver a Tua criação. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado hoje e eternamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coma.
e beba. A mariposa voou aqui entre nós, está ali, ó. Está vendo ela ali? A natureza não é contrária a nós, irmãos, mas ela proclama a glória de Deus. Agora sim eu queria te pedir para você fechar os teus olhos. Você já comeu? Já bebeu? Você pode ser grato ao Senhor, confiante de que ainda que os nossos olhos estejam fechados, o Senhor cuida de nós. Uma oração de confiança. Espírito, nos leva a enxergar com os olhos espirituais o poder e a glória do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Pode se assentar. Juliana, você pode recolher para nós, filho? Enquanto o Juliano recolhe, eu queria dar um aviso. Domingo que vem, nós retornamos com a escola dominical a partir das 9h30 e o culto às 10h30. É isso, Sérgio? Estou certo? Ah, tá bom. 9h30 domingo que vem e culto às 10h30. Voltamos ao nosso horário normal, com as nossas atividades. Mais algum aviso? Ah, sim. A partir de terça-feira eu estou de férias, né? Volto no último domingo, Keila? Último domingo? Isso, no último domingo eu vou estar, eu e a Keila e o Ivan, vamos estar nos 2 próximos domingos de férias. Então, voltamos no último domingo de janeiro. Mais algum aviso? Sim ou não? Então tá bom, vamos ficar de pé? Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Todos nós estamos tentando fazer com todas as nossas forças, não é isso, Satoshi, o versículo que nós lemos? Com todas as nossas forças estamos tentando ir para o céu, não é isso? É ou não é, Felipe? É isso, ou não é? É, obrigado pelo é. Estamos tentando ir para o céu. Temos uma palavra que nos orienta, um Deus que habita no nosso coração e um mundo que fomos colocados para ouvirmos a Deus. Este é o melhor ambiente para se ouvir Deus. Aqui é o melhor lugar que Deus poderia fazer para que eu e você pudéssemos ir para o céu. Não é Marte, apesar de alguns parecerem marcianos. Não é Vênus,
que de longe parece ser muito bonito. Nem a lua. É aqui que Deus criou para você e eu ouvirmos a voz dele. Não feche a boca de Deus. Ele fala pela palavra dele? Sim, ele fala. Mas ele também fala através da criação dele. Não se esqueça disso. Não entregue a criação para o diabo. Ele não merece. Ele não merece. Não entregue o lindo que Deus criou para o diabo. Ah, isso é do diabo. Não, Deus só fala de um jeito. Não fala. Não, não faça isso. Não entregue para ele. Ele já tem o inferno. Eu já tenho o dele. Ele não precisa da criação de Deus. Abra os teus olhos. Comece a enxergar mais flores e ouvir mais pássaros. Comece a fazer o que Jesus mandou. Para ir para o céu. É para ir para o céu. Eu vou te convidar a fechar os teus olhos, sim. Mas não feche os olhos da tua alma. Não feche. Se você é do tipo pessimista, que quando olha para o céu só pensa que vai cair chuva, ore a Deus. Ore a Deus. Se você é daquele pessimista que quando vai sair de casa o sol está quente e pensa, vai queimar, eu vou suar. Se você é desse tipo, ore a Deus. Se você é daquele tipo que quando vai chegando a noite começa a reclamar porque não vai conseguir dormir e vai ficar a noite toda acordado, ore a Deus. Se você é daquele que costuma ficar reclamando da comida porque é isso, que é aquilo outro, ore a Deus. Se você é daquele que costuma olhar para o teu corpo e ficar reclamando porque o cabelo não é assim, a perna não é desse jeito, o nariz devia ser de outro, e eu queria assim, eu queria assado, ore a Deus. Ore a Deus. Se você é daquele que fica o tempo todo achando que as coisas não vão dar certo e tudo vai dar errado e tudo é uma porcaria e eu queria morrer, eu não quero mais viver, ore a Deus. Ore a Deus. Senhor, fala tu e não o homem com cada um de nós, Pai. Faz a sarça voltar a arder, ó Deus, nos nossos corações. Que a gente enxergue sarças queimando e possamos ir lá para ver o que está acontecendo. Abre os nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos que o Senhor quer falar conosco e quer falar de muitas e muitas maneiras com a gente. Fala o Senhor, mas não fale nada do homem conosco, ó Pai. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergarmos sarças, montanhas e a glória do Senhor Jesus hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, que você abra os teus olhos neste ano. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado.